No último vídeo que eu falei sobre um mistério do Roblox, os meus comentários se encheram com um único pedido: faz vídeo sobre o I Has a Face Lows. E de cara, eu tenho que agradecer a vocês que estão aparecendo na tela por esse tema, porque cara, que maluquice é essa? But it is a very difficult trick to pull. Mas bom, meus amigos, eu não quero dar muitos spoilers sobre o que vem por aí, então é por isso que eu peço para que você se sente aí, pegue algo para comer, beber, pois hoje eu vou contar para vocês a história de I Has a Face Lows. E aí, antes de mais nada, me segue nas redes sociais, vai. Você tá perdendo muita coisa, inclusive até mesmo o spoiler desse vídeo aqui teve lá. Então @Boric nas duas redes sociais aí. É isso, bom vídeo. Essa série começa estranhamente com 2 vídeos não listados. Esses 2 vídeos, por sua vez, não são tão importantes para a série, mas eu não queria deixar de apresentar eles para vocês, pois é aqui que nós vemos pela primeira vez o nosso querido protagonista, o I Has a Face Lows, que eu vou chamar apenas de Luz, para ficar mais fácil. E o Luz, meus queridos, é nada mais, nada menos que uma criança normal. Ele pega alguns mapas no Roblox, fica jogando, se divertindo, mesmo que ele esteja completamente sozinho. E enfim, esses 2 vídeos são mais do mesmo, então vamos pro primeiro episódio de fato. O vídeo começa e vemos que Luz quer nos apresentar a casa que ele construiu. E você pode até estar achando que é uma casa simples, mas você não poderia estar mais enganado, pois o Luz construiu uma casa completa, com sala, quintal, quarto e até com TVs que funcionam. Olha só esse Bob Esponja torando na TV. E é claro que com essa casa complexa e feita com muito amor, qualquer coisa que saia do lugar vai ser completamente frustrante para o nosso querido Lu. Capim! Ok? Por algum motivo, ele destruiu toda a sua casa. E com isso, ele se despede. Simples assim. Ok, agora sim, deixando as explosões e loucuras de uma criança de lado, algo realmente de estranho acontece. Luz foi abrir o seu jogo normal, como ele sempre faz todos os dias. Porém, hoje o mundo apareceu completamente bugado, com as texturas todas pretas, as sombras completamente esquisitas e de certa forma se invadindo. Assustado com a situação, Luz começa a explorar o seu mapa, tentando encontrar a causa para o que quer que seja isso que está acontecendo. Até que em um momento, enquanto ele andava pela sala, Luz cai em um completo limbo. Ao cair nesse limbo, Luz olha para o lado e percebe algo no mínimo perturbador. Uma espécie de palco com as cortinas fechadas, e logo acima do palco há um player completamente parado e apenas encarando Luz. O player em questão se chama JX1GX1. Luz chega mais perto desse palco e percebe que na frente das cortinas tem um pequeno texto, que se traduzirmos está escrito descansando. E ok, para além disso que a gente acabou de ver, não tem mais nada. Luz se pergunta quem diabos é aquele player, roda em volta do palco tentando encontrar mais alguma coisa e ele não encontrou nada, felizmente eu acho. E antes de finalizar, Luz nos deixa uma mensagem. Eu terminei o vídeo ali porque não achei que havia nada mais importante. Tudo o que eu sei é que isso foi adicionado enquanto eu tava dormindo, eu acho. Não sei. JX1 também não é uma pessoa real no Roblox, então isso também é estranho. O que cacetas descansar significa? O vídeo começa e logo de cara, nós somos apresentados a mais um personagem dessa série,
Fern. Fern é o amigo cético do Luz, pois ao ouvir a história do seu amigo, ele ficou completamente desacreditado e ainda por cima começou a zoar com a cara dele. Luz, obviamente assustado, fica se perguntando do porquê disso ter acontecido e justamente com ele. Fern continua a demonstrar que não acredita em nada do que Luz contou e Luz, por sua vez, pergunta ao amigo se ele pelo menos assistiu ao vídeo que ele relatou tudo. E adivinha, meus amigos? É claro que ele não assistiu. Luz fica puto e pede para ele assistir o quanto antes, para que assim ele possa acreditar nele, pelo menos minimamente. Com isso, os dois começam a especular o que pode ter acontecido. Fern, ainda sem saber direito o que aconteceu, sugere que isso pode ter sido um ataque hacker, mas Luz não abraça essa possibilidade, pois se fosse um ataque hacker de fato, pelo menos alguma coisa eles teriam pego. A conta de Luz, o PC dele para minerar Bitcoin, sei lá, mas nada aconteceu, só aquilo. Fern então pergunta se não é nenhum amigo dele que tá fazendo isso, tipo a Bone, uma amiga em comum dos dois. Mas Luz logo descarta ela também, pois a mesma está de castigo, ou seja, ela tá sem PC, então não teria como ela ter feito isso. E rapidamente a gente consegue perceber o quão paranoico Luz ficou com toda essa situação. E depois de muito papo jogado fora, ele se enche de coragem, praticamente expulsa o Fern, pois ele vai atrás desse maldito JX1 de qualquer forma, mesmo que ele esteja sozinho. O vídeo começa e, como a vida não é flores, já começa com alguma coisa dando errado. Luz começou a gravar a sua tela assim que ele abriu o jogo. E quando ele entrou no seu próprio mapa, ele teve uma certa surpresinha. Pois a sua casa, meus amigos, está completamente destruída. E não, dessa vez não foi ele. Assustado, Luz começa a buscar por alguma coisa de estranha, qualquer uma que seja. E depois de tanto tempo procurando, ele finalmente encontra. Luz encontrou nada mais, nada menos que a própria criatura. Luz, completamente cagado, vai até a criatura e tenta se comunicar com ele pelo chat, mas por algum motivo essa criatura não consegue ver o chat normal, mas sim apenas o chat pronto do Roblox. Já muito desconfortável, mas sem saída, Luz começa a falar pelo chat do próprio Roblox e pergunta para a criatura quem é ela, e ela responde: sou eu. Rapaz, se tu não me fala... Luz carinhosamente pede para que aquele ser caia fora dali e caia fora do mundo dele. Ele não tá gostando dessa situação e ele só quer ficar em paz jogando de boa. E algo que eu não sei se vocês notaram, mas quanto mais perto da criatura Luz está, mais distorcido fica a tela. E enfim, ao ter falado isso, JX1 responde Luz com um simples "não se preocupe", o que obviamente só deixa o Luz ainda mais preocupado. De repente, a tela de Luz buga. Então o áudio foi de base, a imagem até chega a permanecer, mas já praticamente ilegível qualquer coisa que apareça ali. E quando a cena volta, vemos que a criatura pediu para que Luz a deixe em paz. Sem paciência, Luz começa a falar pelo chat normal mesmo e insiste em dizer que a criatura tá mentindo e ela obviamente consegue falar por esse chat. Mas não, meus amigos, ela não fala. E na verdade, a criatura começa a spamar mensagens padrão pedindo para que o Luz fale pelo chat pronto, enquanto ele simplesmente sai dali e vai embora, deixando tanto eu quanto o Luz sem nenhuma resposta, finalizando assim mais um episódio. Esse vídeo é um dos mais simples até agora, pois ele tem como um único objetivo apresentar a voz do Luz que até agora não tinha aparecido. E ele revela isso enquanto joga pessimamente um mob. Simples assim, vamos pro próximo.
O vídeo começa e vemos o nosso querido Luz. Sendo mais específico, vemos a forma como o mesmo tá muito animado para mostrar a grande atualização de sua casa. Pois sim, ele atualizou muita coisa. E a maioria delas foram por conta do JX1. Então ele praticamente refez o mapa todo, mudando todos os móveis, adicionando mais cômodos na casa, uma grande cerca e uma grande árvore. Rapaz, eu aprendi em algum lugar que isso não é uma boa ideia não. E claro, ele adicionou uma garagem, mas não para carros, e sim para evitar que ele encontre aquela criatura novamente. Então se tiver um carro ali, meu amigo, é só brinde. Luz finaliza o vídeo um pouquinho mais esperançoso e diz que espera que os problemas tenham sido finalmente resolvidos. Pois então, meu amigo, eu sinto em lhe dizer que esse vídeo ainda não acabou, dá pra ver pela barrinha aqui embaixo, então foi triste pra você. E olha só de quem chegou a hora de se ferrar nas mãos da criatura, do Fern. Parabéns! Nesse vídeo, Fern grava o seu avistamento da criatura e fala bastante puto que ele resetou tudo que tinha no mapa. Mas quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até mesmo aquele pedido de like e de inscrição pro canal que ele deixou ali no cantinho. Mas já que a criatura tirou, eu te lembro. Então deixa o like e hype pro vídeo aí, meu querido. Voltando, Fern pede desculpas para o Luz, pois agora ele de fato acredita que essa criatura é real. Mas uma pergunta que não sai da cabeça dele é a seguinte: por que o JX1 tá fazendo isso? Essa criatura se deu o trabalho de literalmente seguir o Fern até o seu mapa pessoal e conseguir zaralhar com tudo. Mas por quê? Já passamos pela visão do Luz e até mesmo pela visão do Fern. Mas por que nos limitarmos apenas a esses dois? Por que não entrar na visão do próprio JX1? O vídeo começa e estamos em um labirinto. Nesse labirinto, vemos a criatura andando e andando cada vez mais. O JX1 não parece ter um objetivo claro. Ele parece estar apenas passando por esses caminhos como se tivesse, de certa forma, entediado. Em alguns pontos desse labirinto, conseguimos ver algumas espécies de altares. E cada altar tem um nome diferente. Sendo um pouquinho mais específico, cada altar tem o nome de um jogador e do mundo dele, como por exemplo o Fern, que apareceu ali rapidamente na visão da criatura, ou até mesmo o próprio Luz com o seu mundo feliz. Esse vídeo claramente quer nos mostrar a forma com que essa criatura se locomove de mundo em mundo. Aparentemente esses altares levam o JX1 para diversos pontos de seu interesse, e isso tudo me faz pensar uma coisa: aparentemente JX1 não é apenas uma criatura ou algo irracional, como ela fez parecer nos primeiros vídeos. Na verdade, eu tenho quase certeza que sim, essa criatura é um humano. E meus amigos, uma coisa que vocês podem aprender é que se tem pessoas na jogada, as coisas podem ficar ainda piores. Esse vídeo começa e vemos que Luz vai gravar para a gente mais uma tentativa dele de passar por um mob, que para você que não sabe, é apenas um circuito de parkour dentro do Roblox. Mas assim como na última vez, Luz demonstra ser péssimo nisso. Porém, ele tá se esforçando, vai, e ele tá melhorando de pouco em pouco. De repente, o vídeo todo começa a travar de uma forma insana e que torna tudo isso praticamente impossível de se entender. E ele tá observando Luz novamente. Na descrição do vídeo, temos um diálogo entre Bone, a mesma menina citada anteriormente, e Luz. E olha, meus amigos, esse diálogo não é nem um pouco amigável. Eu não me importo. Você sempre fala com o Fern e não comigo. Por que você fica tão distante por algum motivo? Porque eu tenho ciúmes. Então é só pedir pra ser incluída? Eu nem preciso pedir. Eu mesma vou entrar nos seus jogos. O que você quer dizer com isso? Bone? Que merda!
2 episódios de uma vez só. Mas relaxa, os dois estão intimamente ligados. Começando por esse, Fern's Experience. Nesse vídeo vemos a visão de Fern e logo de cara ele já fica assustado, pois o seu mundo que, em teoria, teria que se parecer com isso daqui, está assim, bastante confuso sobre o que tá rolando. Fern começa a destruir tudo, e quanto mais ele destrói, mais o jogo dele parece se quebrar. Obviamente esse jogo foi invadido pelo JX1. Fern começa a andar pra lá e pra cá, completamente sem rumo e se lamentando muito por ter perdido o mundo querido dele. Quando de repente, o seu mapa parece ter simplesmente cedido, e tudo, literalmente tudo, começa a desmoronar, fazendo com que ele flutue em meio a um limbo. Flutuando, Fern avista alguma coisa preta se aproximando cada vez mais rápido. Ele se pergunta que diabos é aquilo, até que ele bateu no altar da Bonnie. E ao bater, ele cai ainda mais no limbo do Roblox, quando ele finalmente renasce no seu mapa. Mas não, as coisas ainda não voltaram ao normal. Muito longe disso, na verdade. É como se o mundo dele, antes com grama, colorido, tivesse se unido com o mapa que vimos da criatura. Um mapa sombrio, sem cor, sem alma. Fern continuou a explorar o mapa e, já cansado, ele fala que vai chamar o Luz para dar uma olhada nisso. E bom, assim foi feito. Corta a cena e estamos na visão do próprio Luz, que como já vimos, está aqui a pedido do amigo. Luz começa a analisar o mapa e de forma bastante cautelosa. E com isso, ele percebe que muitas das coisas que tinha no último vídeo já não tem mais. É claro, as cores do JX1 permanecem por todo o mapa, mas somente isso. Após dar a volta no mapa, Luz entra no depósito que tem bem no meio dele, mas o que ele encontra lá é no mínimo perturbador. Great. Awesome. Alright, that's... Oh, that's... fucking great. Of course that would be me. Fucking shit. Okay. No. Ugh. Ew, looks like meat. Um portal construído no mapa do Fern. E além disso, há vários pedaços de carne em volta desse portal. Luz coringa de vez e fica indignado com o fato de, novamente, tudo isso tá acontecendo justamente com ele. Mas é aquilo, né? O que é um peido para quem já tá cagado? Luz enche o seu peito de coragem, encara o portal por alguns segundos e entra. Mas assim que ele entra, o vídeo acaba. É, eu sei, eu quero respostas também. Ok, a gente tá no Paint, pelo menos isso definitivamente não é um Roblox. Luz começa o vídeo e diz que o único e principal objetivo dele é nos atualizar. Ele nos conta que depois dele ter entrado naquele portal, ele nunca mais conseguiu entrar em qualquer outro jogo dentro do Roblox, a não ser o do Fern, ou seja, o mundo onde tudo aconteceu. Luz está genuinamente chateado com essa situação, pois obviamente ele não quer ficar preso a um jogo só, ainda mais nesse. Mas é claro que nem tudo isso que aconteceu foi em vão, pois Luz descobriu que se ele ficar parado no mapa do Fern por 20 minutos, ele é redirecionado para um local completamente estranho. Luz descreveu o local de forma bastante porca, mas dá pra raciocinar que possivelmente esse local que ele fala é o labirinto do JX1. E enfim, além disso tudo, um dos principais objetivos desse vídeo foi informar que aquela sua amiga que ele comentou há alguns episódios atrás, a Bonnie, finalmente saiu do castigo e ela tá completamente disposta a ajudar o Luz a descobrir o que tá acontecendo. Então o Luz só tá esperando ela ficar disponível para que finalmente eles joguem juntos e que eles possam investigar juntos também. Tendo informado tudo isso, Luz finaliza mais um vídeo.
Olha, esse vídeo é com certeza, disparado, o mais estranho dessa série inteira. Nada aqui parece muito normal e sim uma brisa de alguém muito chapado. Nesse vídeo, vemos Luz, como de costume, e além dele, temos a Bonnie, que foi mencionada algumas vezes durante essa série. E temos também a Anne, uma outra amiga do Luz e que está aqui se divertindo com eles no mapa. Acho importante ressaltar que os nomes são importantes, então guardem eles na sua cabecinha, beleza? Mas enfim, voltando, os três estão juntos, pulando, brincando pelo mundo e só isso mesmo, pode ir embora. Beijo, tchau. Tô brincando. Eu não vou mentir que sim, se você olhar esse vídeo de uma maneira superficial, você vai achar que é só uma gravação caseira de algumas crianças. Mas lá no final do vídeo, uma mensagem bem importante aparece bem rapidinho. E antes de eu ler essa mensagem, eu tenho que dar um contexto que eu segurei até esse exato ponto pra contar. Pois então, durante toda essa série, o JX1 se comunicou com a gente algumas vezes, sendo a primeira vez no seu próprio vídeo. Se você for na descrição, você achará essa mensagem aqui: estou perdido. Onde está o... E com apenas essa mensagem, já é possível perceber um claro padrão na sua escrita, pois a cada palavra que o mesmo escreve, ele coloca um ponto final, ficando com esse aspecto meio travado. E essas mensagens não finalizam por aqui, repetindo também em um outro vídeo chamado Update. Se você for na descrição, novamente verá uma outra mensagem escondida lá no finalzinho que diz: uma questão de tempo. E tudo isso finalmente nos traz de volta aqui. No final desse vídeo, algumas mensagens do JX1 aparecem e elas dizem o seguinte: eles me removeram. Eu tenho um novo amigo. Porém, e depois dessas mensagens aparecerem, o vídeo acaba. Juntando essas três frases, a gente não consegue ter muita noção do que ele quer dizer ainda. Mas relaxa, meu amigo. Já já a gente vai começar a entender e eu te garanto que daqui pra frente, vocês aí nos comentários completam. Sendo bem sincero, não temos nada demais nesse vídeo. Apenas o fato da casa ter sido mudada completamente de novo e que agora, finalmente, Luz está satisfeito com a casa e diz que possivelmente essa é a versão final. E que, claro, ele está oficialmente de volta no jogo, mesmo após aqueles bugs bizarros terem acontecido. Nada demais, então vamos pro próximo. Se em comparação ao vídeo anterior, que nós não tivemos nada, aqui a gente tem tudo. O vídeo começa e estamos na visão do nosso querido JX1. E ao que parece, a criatura tá conversando com alguma pessoa. A gente não sabe quem é essa pessoa ou qual o sentido das coisas que o JX1 tá falando. Mas temos toda a conversa aqui na íntegra. Pois então, abre aspas, faz um tempo, não é, amigo? Não pude deixar de notar. Ela está de volta. Que gentil da sua parte trazê-la de volta. Você reconhece isso, certo? Tenho certeza de que ela reconhecerá. Ela não é digna de confiança. Mas quem sou eu para te avisar? Além disso, eu assumo a culpa. Tudo no seu devido tempo. O vídeo começa e ele já começa meio bad, pois Luz vem nos informar através desse vídeo que Fern saiu de tudo. Saiu do canal, do Skype, do Roblox, ou seja, ele realmente se desligou da internet. Os motivos para ele ter feito isso não são tão claros, então o que nos resta é apenas aceitar o fato de que ele não vai mais aparecer. Mas mesmo em meio a uma notícia ruim, alguma coisa boa teria que ter. E sim, tem. A Bonnie finalmente está online e ela e Luz vão poder finalmente gravar juntos, como ele tinha prometido há alguns vídeos para trás. E bom, tendo dado o aviso, Luz finaliza meio triste mais um vídeo.
E olha só, temos mais um novo personagem nessa história. Um garotinho chamado Nico. Nico tá aqui com apenas um objetivo: desmentir completamente o Luz e toda essa historinha de JX1, GX1, que obviamente o Luz tá inventando tudo isso em seu canal. Mas aí você me pergunta, ora, como é que ele vai provar que toda essa história é fake? É simples, meu amigo, ele literalmente entrou no mapa do Luz. Como? Eu não faço ideia, mas ele foi macho o suficiente de entrar e isso por si só já é admirável. Mas enfim, Nico fica no mapa por um longo tempo e realmente nada acontece. Até que... Descendo na descrição do vídeo, temos outros recados de JX1, mas dessa vez ele é bem mais incisivo do que antes, dizendo o seguinte, abre aspas, essa história não foi destinada a você intervir. E essa simples fala me faz pensar em muitas coisas, mas me faz pensar ainda mais em qual seria o interesse dessa criatura em supervisionar, vigiar o Luz. Justamente ele, uma criança aparentemente normal. O que esse garoto aqui tem de mais? Se você soubesse... Lembra o que eu te disse? Que daqui pra frente é só pra trás? Pois é, essa série levou isso muito a sério. Nesse pequeno vídeo completamente confuso, vemos uma imagem de Luz. E essa imagem vai se distorcendo cada vez mais e quanto mais tempo passa. E no fundo do que restou da imagem do garoto, temos algumas outras imagens em vermelho que passam bem rápido, mas cada um quer indicar uma coisa diferente. Como por exemplo, a maçã, que convenientemente é o chapéu da Anne, os chifres sendo o chapéu da Bone, e o último eu simplesmente não faço ideia, nem a galera dos comentários do próprio vídeo faz ideia. Mas seguindo a lógica que são os amigos do Luz, vamos colocar que esse último é o Fern. E além disso tudo, no finalzinho do vídeo temos a imagem do próprio JX1 na frente de um monitor, e em cima temos aquele textinho dizendo, se você soubesse. E tá, já temos muita coisa para teorizar por si só, mas calma, meu amigo, as estranhezas ainda não terminaram. Esse vídeo é todo assim, fundo preto, texto em vermelho, e como se não fosse um macabro o suficiente, o áudio de fundo dá aquela pitadinha a mais. Aparentemente, JX1 tá conversando com alguém, ou melhor dizendo, praticamente ameaçando alguém, pois na conversa que vemos no vídeo, há claramente um tratamento bastante hostil com a pessoa da conversa, que por sua vez parece estar chorando por conta da situação. E bom, o que o JX1 diz é o seguinte, você me entende? Ela não ficaria orgulhosa, isso não é uma creche, escuta aqui. Veja onde isso te levou. Eu quero que você saiba. Eu nunca estou em paz. Agora, confira os arquivos dela. Na descrição desse mesmo vídeo, temos novamente uma fala, mas diferentemente do que estamos acostumados, essa fala não é do JX1, e sim de uma outra pessoa, possivelmente a mesma do vídeo, desabafando e dizendo que apenas quer voltar para casa. E tá, as coisas realmente estão ficando muito sérias. Aparentemente o JX1 tá ameaçando as pessoas, possivelmente os amigos próximos de Luz. Tudo isso para eles fazerem o que ele bem entender. I want all of you to listen. Nico was made an example for a reason. This story you can only watch too far into
my function. I will be his problem, not you. He will be avoiding my presence, uploading files made to distract himself, but I will be E ok? O que aconteceu aqui? Cara, a gente tem muitas perguntas a se fazer até agora. Pois afinal, qual é o objetivo dessa criatura? E por que ela tá tão aficionada em perturbar justamente o juízo de Luz? O que ele tem de especial que torna o JX-1 capaz de mover mundos e fundos, traumatizar pessoas, apagar outras, para cumprir um objetivo que até agora é desconhecido? E calma, eu tenho a resposta para tudo isso, e não só para isso, tem muita coisa que ainda acontece nessa série, acredite se quiser, mas isso a gente só vai ver no próximo vídeo sobre essa série. Eu sei, não me mata, mas eu precisei dividir esse vídeo em dois, pois essa série é simplesmente enorme. Mas enfim, deixe a sua teoria aí embaixo enquanto a segunda parte desse vídeo ainda não saiu. E se saiu, ela vai aparecer agora nesse card e no final do vídeo. E claro, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Isso ajuda demais, vocês não têm noção. E é isso, até a próxima e beijão.